Olá, meus amigos, minhas amigas, mais uma vez juntos, estudando os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Que bom, né? Agradecemos aos nossos companheiros espirituais que sempre nos ajudam, nos auxiliam e pedimos para que continuem sempre conosco. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a parte 3 do Livro dos Espíritos, especificamente as perguntas 614 até a 628. Quem quiser depois se aprofundar no assunto, são essas questões, 614 a 628. E elas tratam das leis morais, né? E é importante nós conhecermos essas leis morais, essas leis divinas, para que a gente melhore a nossa conduta na sociedade. Só conhecendo nós poderemos praticar, né, da melhor maneira possível. E essa parte 3 do Livro dos Espíritos, ela é tão importante, falando das leis morais, que ela deu origem a um livro só, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Livro dos Espíritos é tão completo que as suas partes foram destrinchadas em outros livros. E essa parte 3 deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, de tão importante que é que a gente conheça essas leis morais para podermos agir de acordo com ela, não é? Então, para começar, o que é uma lei? E nós definimos facilmente, né? Lei é uma norma, é um preceito, um princípio, é uma regra ou uma obrigação imposta pela sociedade e pela consciência, né? E a lei moral ou natural é a lei de Deus, tá? É a única verdadeira para a nossa felicidade. E essa lei moral, essa lei divina, vem de Deus, vem do nosso Pai, né? Ela nos indica sempre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer, né? E, consequentemente, nós só somos infelizes quando nós nos afastamos dessas leis. Seguindo essas leis, nós saberemos exatamente o que eu devo e o que eu não devo fazer. E se eu sou infeliz, se eu caio em sofrimento, é porque eu me afastei dessas leis em determinado momento, né? O sofrimento humano é, pois, o afastamento das leis de Deus, das leis divinas, né? E essas leis, elas são eternas, elas são imutáveis. As leis de Deus não mudam ao sabor do vento, ao sabor do momento. Não, elas são eternas e são imutáveis, como o próprio Deus, não é? E a doutrina espírita, sendo a reviviscência do cristianismo, ela chegou aqui como uma bênção divina, para que a gente entenda melhor essa mensagem de luz que nos são ofertadas nessas mensagens através das leis eternas e das leis naturais. O Espiritismo veio mudar alguma coisa? Não, ele veio reviver, ele veio reflorescer, né, esses ensinamentos, avivar esses ensinamentos, tá? E essas leis, elas são eternas, elas são imutáveis, porque Deus não poderia, de forma alguma, né, em certa época, prescrever aos homens alguma coisa que ele fosse proibir em outra época. Deus não é volúvel, Deus é imutável, né? Então ele não poderia fazer uma lei proibindo alguma coisa, prescrevendo, melhor dizendo, alguma coisa para os homens numa época e depois tornar aquilo lá inútil e fazer uma nova prescrição. Não, não é assim que funciona, né? Porque Deus não se engana. Os homens, nós, né? Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, porque elas são imperfeitas, né? E nós vemos na nossa sociedade, nas nossas leis, se nós consultarmos leis antigas, nós vamos, que nem existem mais, nós vamos falar, mas isso um dia era uma lei? Sim, era. E hoje nós vemos que é um absurdo aquela lei. Por que nós mudamos? Por que nós alteramos? Ou às vezes nós simplesmente eliminamos aquela lei? Por quê?
a nossa inteligência progrediu, o nosso intelecto progrediu e nós compreendemos, né, que aquilo lá não tem mais utilidade, porque aquilo lá era estritamente particular para aquela época, não é? Então, os homens mudam as suas leis. Sim, por quê? Porque nós, homens, somos imperfeitos. Então, o que vale hoje pode não valer amanhã, o que valeu lá atrás não está valendo hoje, tá? Mas Deus não, as leis divinas são perfeitas. Então elas sempre existiram, existem da mesma maneira e existirão, né? A gente percebe por essa harmonia que regula todo o universo material, o universo moral, essa harmonia ela é fundamentada nessas leis que estão estabelecidas para toda a eternidade. Funciona para todos, funciona para tudo, né? E a abrangência das leis divinas, ela vai muito além da conduta moral, né? Pois todas as leis da natureza são leis divinas, visto que Deus é autor de tudo. As leis da natureza são leis divinas também, nós não estamos falando só das leis morais, não é? E assim nós percebemos que o sábio, o cientista, não é? Ele estuda as leis da matéria. É o que interessa mais para ele no momento. E nós precisamos dessas pessoas que estudem essas leis da matéria, que são leis divinas também, né? Então, o sábio estuda as leis da matéria, o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Não só estuda o homem de bem, ele estuda e pratica, não é? E é dado sim ao homem aprofundar o seu conhecimento tanto de uma como de outra lei, as leis físicas e as leis morais, não é? Mas uma única existência não é o suficiente para isso. Nós não aprendemos tudo numa existência só, numa encarnação só. Por isso nós temos a bênção da reencarnação. Você não aprendeu isso nessa, você tem outra oportunidade. Você vai se aprofundar mais nesse quesito, você vai ter outra oportunidade, outra possibilidade de existência. Aí a beleza, a justiça das encarnações sucessivas, não é? Então, dentre as leis divinas, todas, né, as leis da matéria e as leis morais são leis divinas. Então, dentre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, aquilo que nós vemos, aquilo que nós pegamos, né, são as que nós chamamos das leis físicas, né, e o estudo delas pertence ao domínio da ciência. Então nós temos leis físicas que nós conhecemos, já fizemos experiências, não é? Exemplo, a água ferve a 100 graus, ela não ferve nem antes, né, nem é 100 graus que ela atinge esse ponto de fervura, isso é uma lei, tá? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço, isso é uma lei, né? A lei da gravidade, né? No nosso planeta, qualquer objeto que a gente solte livremente, ele vai para baixo, não é? Então, são leis divinas, mas afetas a matéria, tá? E as outras leis se referem especialmente ao homem, às suas relações com Deus e com os seus semelhantes, né? Da maneira como nós nos relacionamos com o nosso semelhante, é a maneira como nós nos relacionamos com Deus, porque Deus se faz representar para nós como? Através do nosso próximo, através do nosso semelhante, né? Então elas compreendem as regras da vida do corpo, bem como as da vida da alma. São leis morais, né? E o cumprimento das leis mostra a maturidade do espírito. Quanto mais nós entendemos, procuramos estudar e seguir essa lei, mais maturo nós nos encontramos, não é? Um exemplo bem clássico de pessoas com maior maturidade ou com menor maturidade, dentre as nossas leis humanas, não é? Nós vamos citar a lei do se beber, não dirija, não é? É uma lei criada que ajuda muito, né, a evitar acidentes, evitar uma porção de transtornos, não é? Então, mas tem gente que ainda não entende, não é? Tem gente que assimilou isso desde o primeiro momento. Ah, muito bem, se eu quero beber alguma coisa, se eu quero tomar alguma coisa com álcool, eu vou procurar não dirigir, eu vou pedir para que alguém dirija para mim, eu vou andar a pé, alguma coisa nesse sentido, tá? Se eu tiver que dirigir, eu não vou tomar nada que prejudique
os meus reflexos, não é? E tem pessoas que pensam diferente. Não, eu posso beber e que não vai acontecer nada. Eu me conheço, comigo não tem reflexo nenhum, não é? Então, aí nós já vemos o grau de maturidade da pessoa, né? Ela entendeu a lei. Realmente nós entendemos, o álcool afeta os nossos sentidos, ele diminui os nossos reflexos. Menos para algumas pessoas, mais para outras pessoas, dependendo do organismo, mas é fato, ele compromete os nossos reflexos. Então, tendo essa informação, para que eu vou ser teimosa e depois de ter ingerido alguma coisa alcoólica, eu vou me dispor a dirigir? Não, vou evitar. Ou não vou tomar nada porque eu tenho que dirigir. Isso é consciência, isso é maturidade. Mas nem todos estão nesse nível de maturidade, não é? Porque não há no mundo também nenhuma coisa que seja desligada da outra. Tudo se conecta, uma coisa depende da outra, né? E o conjunto de tudo é que nasce a perfeição. Então tudo precisa estar bem para que essa perfeição apareça, né? E as leis divinas, eternas, imutáveis, elas são apropriadas a cada mundo, tá? E proporcionais ao grau de adiantamento dos seres que habitam. Elas são as mesmas, foram criadas por Deus, eternas e imutáveis, mas elas são apropriadas àquele mundo, né? E são proporcionais ao conhecimento, ao desenvolvimento intelectual que aqueles habitantes daquele mundo estão naquele momento, tá? Então olha como Deus é justo. A proporcionalidade em tudo, né, do nosso conhecimento. Então Deus deu a todos os homens os meios de conhecer a lei. Todos nós podemos conhecer, né? Mas nem todos ainda compreendemos. Às vezes nós temos dificuldade para interpretar, para entender uma lei, mas o conhecimento é dado a todos, né? E aquelas pessoas que melhor compreendem essas leis são aquelas que querem investigá-la, são os homens de bem, que eles não vêm com preconceito, eles vão estudar o porquê, quais os motivos, o que ela resulta, né? Mas um dia todos compreenderão, porque o progresso é inevitável, né? Ele pode ser lento, ele é paulatino, mas é inevitável. Então vai chegar um dia que todos conheceremos, interpretaremos essas leis da melhor maneira possível, da maneira correta, tá? E a justiça das nossas diversas encarnações é uma consequência desse princípio, né? Porque a cada nova existência, a cada nova encarnação, a nossa inteligência, ela se encontra um pouco mais desenvolvida, né? E nós compreendemos um pouco mais, um pouco melhor o que é bom e o que é mal. Nós entendemos a diferença entre o que é certo e o que é errado. A cada nova encarnação, a nossa mente, a nossa inteligência é aclarada, não é? Então Deus facultou a todas as criaturas conhecerem as suas leis. Não existe criatura que fala, mas eu não conheço, né? Então Deus facultou para todos conhecerem as suas leis. Os homens, né, nós, quando fazem uma lei, não a divulgam para que todos possam conhecê-la. O princípio da lei é assim, ela tem que ser universal, ela tem que ter um conhecimento público, domínio público, né? Os homens, quando fazem uma lei, ela é publicada no diário oficial, a comunicação oficial, não é? Ela é distribuída para a mídia, ela é comentada, né? Especialistas comentam, ou criticam, ou elogiam, mas ela é dada a conhecer a todo o público, a todos nós, né? Então, se os homens fazem isso, Deus não faria menor, né? Não faria menos, ele sempre faz melhor. Então ele faculta assim para que todos os homens possam conhecer as suas leis, né? E esse conhecimento é uma advertência, tá? Para que nós possamos conhecer e respeitar, né? Mas, entretanto, não é dado a todo mundo perceber como elas são, o que realmente elas querem dizer, devido ao seu estágio evolutivo, né? Nós podemos ter o conhecimento de uma lei e não
sabermos interpretá-la corretamente. Por isso que nós temos que estudar, que nos relacionarmos com as pessoas. O que eu não entendo, o outro entende melhor, ou o que o outro não entende, eu posso explicar melhor, né? Mas o conhecimento não é negado a ninguém, né? E nós sabemos também, olha, que antes da união do corpo, né, a alma compreende melhor a lei de Deus. Quando nós estamos na erraticidade, nós não temos essa matéria tão bruta que filtra, né, as nossas percepções. Então, antes dessa união com o corpo, a alma compreende melhor as leis de Deus, segundo o grau de perfeição, o grau de adiantamento a que ele chegou, né? E quando ele vem aqui, quando ele encarna, tá? Ele recebe, ele traz uma lembrança assim intuitiva de tudo aquilo que ele percebeu, de tudo aquilo que ele ouviu, de tudo aquilo que ele aprendeu lá na erraticidade, tá? Agora, depois da união com o corpo, a matéria faz com que os instintos aflorem, porque a matéria faz esses instintos começarem a trabalhar, né? E ele esquece aquelas boas intuições. Com frequência isso ocorre. A matéria faz com que os nossos atos instintivos prevaleçam, ao invés de nós sermos mais racionais, lembrarmos daquilo aprendido de bom lá na erraticidade, né? Mas a bondade de Deus, nós sabemos, ela é infinita, né? E nós percebemos, nós temos assim raios, nós temos assim flashes, né? Lembranças de tudo aquilo que nós aprendemos, porque quando nós fazemos alguma coisa que nós não achamos certo, né? Mas fazemos mesmo assim porque vai trazer um benefício, mas nós sabemos, a nossa consciência apita, nós recebemos um aviso, tá? O que é isso? São aquelas lembranças instintivas, são esses raios, esses flashes, dessas lembranças que nós temos. Aprendi que é certo, o que é certo, mas eu estou fazendo de uma maneira errada, né? E daí as pessoas lá na questão 621 tem a pergunta, né? Fala-se tanto em leis, nas leis de Deus, aonde que eu posso procurar essas leis, aonde elas estão escritas? E a resposta à questão 621, na consciência. Então, na nossa consciência, as leis estão todas lá escritas, arquivadinhas, não é? Elas estão conosco, sempre estiveram, né? Mas elas precisam sempre ser relembradas, ser cutucadas, né? Porque nós esquecemos com uma facilidade tremenda tudo isso. Um exemplo bem clássico que nós esquecemos, né? Esquecemos de uma lei humana, tá? Quanto mais de uma lei moral lá, né? A lei de deficiente, tá? Ela foi promulgada, ela foi dada conhecimento, falou-se na mídia, fala-se até hoje, né? E nós vamos em lugares que tem estacionamento, nós vemos a vaga para deficiente desenhada, tá lá em amarelo, uma vaga maior, uma vaga que tem um cercadinho lá do lado, não é? Então nós vemos, está ali na nossa frente, está desenhada, né? E eu falo, não, mas não tem nenhum deficiente aqui, não vai chegar agora. É 5 minutos que eu vou só pegar uma coisinha ali e eu coloco meu carro na vaga do deficiente, né? Vamos parar e pensar, gente, realmente não tinha nenhum deficiente lá, mas e se chegar? Ah, mas é muita sorte, né? Eu parei e vai chegar justamente. Vamos pensar na nossa condição. Eu posso parar o meu carro uma quadra distante da onde eu tenho que ir. Por quê? Eu tenho o meu meio de locomoção, minhas pernas estão lá bonitinhas, né? Eu posso ir até onde eu desejo pela minha vontade. Não é? Posso parar o meu carro um pouco mais longe. O deficiente chega, ele não tem a mesma mobilidade que eu tenho. Para ele andar uma quadra pode ser sacrificante, não é? Então, vamos respeitar, né? Se todo mundo respeitar a vaga do deficiente, esse mundo seria uma maravilha, né? Então, voltando ao nosso assunto, está escrita a lei na nossa consciência e nós dando o exemplo, a vaga de deficiente, ela está escrita, ela está desenhada na nossa frente, nós estamos vendo, ela está nos lembrando, não é? Ela só falta falar para a gente, pare, não
não é aqui que você pode vir, não é? E nós desrespeitamos o que dizer de outras leis, né, que só estão lá na nossa consciência, às vezes nós deixamos ela bem lá atrás, né? E Deus também deu a certos homens a missão de relembrar a sua lei. E nós percebemos, né, que de tempos em tempos alguém recebe essa missão, né? Espíritos superiores encarnam aqui conosco no nosso planeta com o objetivo de lembrar dessas leis, de fazer a humanidade progredir. Então Deus não nos abandona nunca. A gente está esquecendo, Ele manda um missionário, não é, para relembrar essas leis. E nós conhecemos esses verdadeiros missionários pelo seu caráter, né? É sempre um homem de bem, é sempre um homem inspirado por Deus, né? Nós reconhecemos essas pessoas pelas suas palavras e principalmente pelas suas ações, né? Porque Deus jamais iria se servir da boca de um mentiroso para ensinar a verdade, não é? E falando em missionário, falando em profeta, nós lembramos que o tipo mais perfeito que Deus nos ofereceu para servir de nosso modelo, para servir de nosso guia, foi Jesus, né? Jesus para nós é o exemplo da perfeição moral a que toda a humanidade deve aspirar aqui na Terra, né? Ele nos foi oferecido como o mais perfeito modelo, né? A doutrina que ele veio ensinar é a expressão mais pura da lei divina, tá? E as leis divinas ou naturais, né, foram reveladas aos homens por Jesus. Mas mesmo antes dele, um pouco antes, os homens tinham um conhecimento dessa lei por uma espécie de intuição. Como eu falei, a gente traz a intuição do que nós já fomos, né, do que nós já aprendemos. Então nós podemos perceber nas entrelinhas dos discursos de Sócrates e Platão. Sócrates e Platão, eles foram antecessores de Cristo, eles vieram antes. E nos seus discursos a gente percebe sim que já tinha uma luz dessas leis divinas, né? Eles falavam como o homem devia agir de acordo com a sua consciência, que o homem devia praticar virtudes, tá? Então, como elas estão escritas por toda parte, as leis divinas, né? Os homens que meditaram sobre essa sabedoria puderam compreender, puderam ensinar desde os séculos remotos. Caso de Sócrates e caso de Platão, né? Então, através dos ensinos dessas pessoas, mesmo que incompletos, eles prepararam um terreno para receber a semente. Então, Sócrates e Platão, precursores de Cristo, prepararam um terreno para receber essas sementes dessas boas notícias, não é? Então, estando todas as leis divinas inscritas aí gravadas na nossa consciência, o homem pôde conhecê-las quando quis investigá-las. Basta que a gente tenha interesse, que a gente vai aprender sim, né? É por isso que os preceitos que elas conclamam, né, que elas afirmam, foram sempre proclamados, desculpem, né, em todos os tempos por homens de bem, tá? E é por isso também que nós tiramos delas elementos na doutrina moral de todos os povos, né? Então, todos os povos saindo da barbárie, eles têm já um comportamento instintivo com relação a essas leis morais, tá? Tem esse comportamento que existe uma coisa melhor, né? O que impedia que fosse praticado todo esse ensinamento era aquela época de superstição, aquela época da ignorância, aqueles povos mais bárbaros. Mas a partir do momento que um povo deixa esse estado de barbárie, essas leis começam a aflorar, tá? Basta que eles estudem, que eles tenham interesse, que eles serão sim esclarecidos facilmente, né? Então, mesmo Jesus tendo nos ensinado as verdadeiras leis de Deus, né, a utilidade do ensino dos espíritos em continuidade tem uma enorme importância. Então, Jesus é o modelo moral nosso, mas depois, o ensinamento dos espíritos que veio depois tem uma enorme importância na consagração desses princípios, na divulgação dessas leis, né? Porque a linguagem de Jesus, quando ele usou lá, quando ele esteve aqui, ela era alegórica. Jesus falava por parábolas, né, de acordo com aquele tempo, de acordo com aquele lugar, né? E agora é preciso que a verdade seja mais inteligível
para um maior número de pessoas, né? É preciso explicar bem, desenvolver essas leis, né? Porque são poucos que ainda praticam, né? Poucos que a conhecem ainda. E a missão dos espíritos, do ensino dos espíritos, é impactar sim os olhos e os ouvidos. Por isso tantas mensagens, não é? Para atingir os orgulhosos, para desmascarar os hipócritas, né? Então, assim, os ensinos dos espíritos devem ser claros e sem equívocos, a fim de que ninguém possa protestar ignorância, né? E cada pessoa possa julgá-lo e apreciá-lo com a sua razão. Cada um está num momento evolutivo, então ele aprecia, ele julga e ele entende e ele segue naquela medida, não é? E tais ensinamentos estão encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Jesus, quando veio, ele disse que ele estava preparando o reino de Deus aqui na Terra, né? O reino de Deus para nós, tá? E os ensinamentos dos Espíritos, né? Eles também estão preparando ainda. Olha, Jesus começou lá atrás e o Espiritismo está continuando essa tarefa, né? Preparando também, olha, o reino anunciado por Jesus, aquele reino de Deus, tá? Então isso é necessário, então, por isso, né, que cada um evite interpretar a lei a seu modo. Vamos seguir a lei lá, aquela lei que Deus nos trouxe, e não fazer com que ela se enquadre no meu querer, na minha vontade, no meu momento, não é? E o motivo de a verdade nem sempre ter sido posta ao alcance de todo mundo, Jesus podia ter vindo lá atrás, né, e colocado a verdade já nua e crua, como nós falamos, né? Mas isso não é possível, né? Então o motivo de a verdade não ter sido posta ao alcance de todo de uma maneira assim direta, né, deve-se ao fato de que cada coisa deve vir a seu tempo. Tudo acontece num gradativo, né? É degrau a degrau, né? É ponto a ponto, porque a verdade é como a luz, é necessário habituar-se a ela, pouco a pouco, do contrário ela cega, e realmente uma luz muito forte nos ofusca, nos causa prejuízo, não é? A verdade, desculpem, a verdade é a mesma coisa, ela tem que ser paulatina, pouco a pouco. Nós precisamos nos habituar a essa verdade para continuar recebendo novas revelações, né? Por isso que Deus nunca permitiu que o homem recebesse comunicações tão completas e tão instrutivas como as que hoje recebe. Hoje nós recebemos comunicações muito melhores, muito mais completas, com muito mais instruções do que lá atrás, porque nós estamos nos melhorando intelectual e moralmente. Então a verdade está sendo mais jogada para nós, né? Então havia na antiguidade alguns indivíduos que eles tinham posse daquilo que eles consideravam como uma ciência sagrada, né? Mas o que eles faziam um mistério. Quem não sabia era tido como profano, né? Quem não pertencia àquele círculo, né? Nós devemos compreender com o que nós conhecemos das leis, né, que regem esses fenômenos, tá? Que eles recebiam apenas algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco. Então, eles também, mesmo dizendo pessoas mais cultas, mais conhecedoras da verdade, eles não sabiam de tudo. Eles pegavam pontos aqui, pontos ali e tentavam juntar, mas o momento ainda não era para isso. E eles também não tinham essas condições intelectuais e morais que nós temos hoje, né? Agora, o Espiritismo, o que ele veio fazer? O Espiritismo veio juntar essas pontas, veio explicar, veio unir, né? Tudo aquilo que estava assim disperso numa doutrina lógica, tá? E através da doutrina espírita, do estudo da doutrina espírita, nós conseguimos entender vários fenômenos, né, que nós antigamente eles eram taxados de milagres, de sobrenaturais. Não, o Espiritismo vem defender que nada, absolutamente nada, foge das leis divinas ou naturais. Tudo é explicado,
tudo tem a sua lógica, tudo tem a sua sequência, não é? Então vamos continuar sim estudando sempre a doutrina dos espíritos, porque ela nos traz verdades, tá? Ela nos permite um comportamento mais adequado, tá? Sempre nos ajudando em primeiro lugar e depois ajudando as outras pessoas com o nosso conhecimento, com o nosso exemplo, ou às vezes até com o nosso silêncio, não é? Então, concluindo, nós vamos citar o Espírito Verdade, que nos incita sempre. Espíritas, amai-vos e espíritas, instruí-vos. Isso nós ouvimos bastante, com bastante frequência, em palestras, em grupos de estudo, nas mensagens que recebemos, né? Sempre vem esse aviso. Espíritas, amai-vos e espíritas, instruí-vos. Então vamos continuar estudando, sim, conhecendo essas leis maravilhosas que Deus nos ofertou, tá? E nos amando. Ou vamos amar e instruir, ou instruir e amar, tá? A ordem eu tenho a impressão que não afeta tanto, mas nós precisamos ter esses dois parâmetros, nos amarmos mais e nos instruirmos mais. Que assim seja. Um abraço para cada um de vocês. Até a próxima. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Bom, então é uma alegria estar aqui com todos, é uma alegria estar aqui mais uma vez, dividindo esse momento com todos, né, para que a gente pare um pouquinho a nossa semana corrida, pare um pouquinho a correria do dia a dia e que a gente consiga refletir um pouquinho sobre essas questões da vida, tanto as questões da vida física quanto as questões da vida espiritual, que no fim das contas, pessoal, é sempre a mesma vida, né? Só que vista por óticas diferentes, tá? Mas a gente sabe que uma está muito impregnada na outra, tá certo? Na verdade, em última análise, é tudo uma coisa só, não é mesmo? Bom, queria começar conversando com vocês então sobre uma história que a doutora Anete Guimarães conta numa palestra dela que eu acho fantástica e que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui hoje porque tem a ver com o tema. Então, vamos imaginar, né? Uma pessoa foi lá e comprou um terreno, né? Comprou uma propriedade. E nessa propriedade, ela precisa fazer algumas benfeitorias, né? Porque afinal ela está num modo muito rústico ainda, né? Então é preciso limpar o terreno, capinar o mato, né? Deixar o terreno em condições de ser trabalhado. E a gente sabe, né, que isso dá bastante trabalho, bastante mão de obra, então é um serviço braçal pesado, né, no começo, e é necessário, então, ajuda de muitas pessoas, né? Contratar muitas pessoas para que essa obra consiga ir adiante. Bom, o dono desse terreno, então, ele foi atrás das pessoas, né, para trabalhar e encontrou dois homens. Chamou-os e falou assim: olha, é o seguinte, eu tenho um terreno, eu preciso trabalhar nele, né, preciso fazer as benfeitorias e estou procurando pessoas interessadas, né, em colaborar. É claro que é um serviço remunerado e eu preciso ver se vocês estão em condições ou se podem me indicar, de repente, alguém que possa estar trabalhando ali, né? Bom, eles perguntaram, mas como é que funciona? É, é uma empreitada? É um dia? Como é que vai funcionar? Então ele explicou, olha, na verdade eu não pago por produção, eu vou pagar pelo seu dia trabalhado. Né? Ah, você vai pagar pelo dia trabalhado? Sim, pelo dia trabalhado. Vocês vão ter 8 horas de trabalho, vai parar 1 hora para almoço. Ah, que interessante, exato. Então, negociou esses termos com esses possíveis funcionários, né? Esses possíveis colaboradores. E aí perguntou qual seria a pretensão salarial dessas duas pessoas. Eles disseram o seguinte: olha, para trabalhar o dia todo, no sol, capinando, né, limpando o terreno, cada um de nós pede então aí R$ 200, tudo bem? R$ 200? Ah, bom, não tá tudo bem, o dono disse. Eu vou pagar para vocês R$ 1.000 cada um em dinheiro no dia, tudo bem? Eles estranharam, falaram assim, poxa, R$ 1.000, né, para trabalhar um dia capinando, isso está muito acima, né, do que se comumente oferece. E aí eles aceitaram, felizes. E aí o empregador perguntou, mas olha, vocês estão felizes com isso? Estamos felizes sim. Então, podemos marcar o dia e começar? Claro. Então, no dia combinado, esses trabalhadores, esses dois, estavam lá, então, ajudando esse dono desse terreno a limpar o terreno para que ele mais tarde pudesse fazer, então, as suas benfeitorias. A questão é que eles começaram a trabalhar, as horas foram passando e o empregador então levou o almoço para eles. Falou, vou levar o almoço lá para eles,
almoçarem e tudo mais. E quando ele chegou lá, ele deu uma olhada no terreno, viu que eles estavam trabalhando bem, né? Estavam lá fazendo valer a pena aquilo que estavam recebendo, queriam, na verdade, receber, e resolveu que eles não dariam conta. Assim, chamou eles e disse assim, olha, vocês podem continuar trabalhando, né, depois que der o tempo do almoço aí, mas eu vou precisar trazer, de repente, mais 2 pessoas aqui para ajudar, porque eu estou vendo que não vai dar conta e eu tenho certa pressa em tudo isso. Pois não, né? Vai afetar alguma coisa o nosso pagamento? Não, de maneira nenhuma. O que eu combinei com vocês é o que eu vou pagar e isso está certo já, ok? Ok. Alguns minutos depois, aparece ele ali com mais 2 pessoas e esses 2 também começam, então, a trabalhar. Mais tarde, esse empregador, ele volta para trazer um café para eles, né? Ele ofereceu uma fruta, uma água. Ele falou assim, olha, trouxe aqui para vocês uma água, um café, vem, para, faz uma pausa aí e venham comer. Eles foram até lá, começaram a comer e ele começou a olhar a propriedade e percebeu que eles também não dariam conta só em 4 pessoas. Foi, e agora, né? O que eu faço? Chamou eles e falou assim, vou ali buscar mais gente aí para ajudar e vamos embora. Vamos terminar esse terreno hoje, ok? Foi lá e trouxe, então, mais 2. Então, agora já tinha 6 pessoas trabalhando para ele ali. E aquilo foi se estendendo, né? Deu tudo certo. Chegou no final do dia, eles terminaram, então, aquela parte que estava prevista para esse grupo de colaboradores ali, de funcionários, terminar. Chegou na hora do pagamento, então, esse empregador chama, né, a todos eles e tira de dentro do envelope e dá R$ 1.000 para todos eles. Todos eles. Aqueles que chegaram por último ficaram super felizes. Aqueles que chegaram no meio do dia, também. Mas aqueles que chegaram de manhã e trabalharam às 8 horas, esses ficaram visivelmente aborrecidos. Visivelmente aborrecidos. E eu posso dizer para vocês, pessoal, da maioria das pessoas que eu conversei, que essa palestra já foi feita em outros lugares, né? Da maioria das pessoas que eu conversei, e é bom quando estava presencial, porque a gente podia fazer essa pergunta, né, para o público ali que estava assistindo a palestra, e é nítida a reação. As pessoas elas ficam muito incomodadas de por que está pagando a mesma coisa, sendo que um trabalhou 8 horas e uns trabalharam 4, outros trabalharam 2. Por que está pagando igual? Não estou entendendo, isso está errado, isso é injusto. E foi isso que eles questionaram, né? É igual que as pessoas da palestra falavam, mas peraí, isso não está certo. E aí os colaboradores ali, os que chegaram antes, falaram, mas, espera, por que você está pagando, né, a mesma coisa para os 2 aí, sendo que eles chegaram quase que no fim da jornada, né? Não faz sentido. Aí ele disse, mas por quê? Não é injusto. Amigo, não é injusto. Eu combinei com você R$ 1.000. E eu estou te dando os R$ 1.000. Não estou te dando nem mais nem menos. Injusto seria se eu tivesse pego esse valor e rateado, dividido entre os que chegaram. Mas não. Está aqui, conforme prometido, limpinho nas suas mãos, você pode levar o seu dinheiro. Combinado. Não, isso não está certo. Eles trabalharam menos e vão receber a mesma coisa que eu. Aí o patrão perguntou, mas peraí, você acha que eu devo te pagar R$ 6.000 então? É isso? R$ 6.000 para capinar um terreno? Não quero. Não é R$ 6.000 que eu quero, não. Você não acha que R$ 1.000 já é 5 vezes mais do que você me pediu? Sim, 5 vezes mais. R$ 1.000 é 5 vezes mais do que eu pedi. Eu não estou entendendo, então. Qual é a questão? Veja, se eu já estou te pagando a mais, se eu estou te pagando o que eu prometi, não estou sendo injusto, cumpri tudo da minha parte, por que você está dizendo que eu estou errado, que eu estou sendo injusto? E aí eles começaram a se questionar. E aí, pessoal, vamos fazer... Essa é a história de introdução. E a gente vai se questionar agora aqui conversando, né? De maneira virtual, em pensamento, se for possível. Gente, como é que esses trabalhadores, né, ficariam felizes novamente se o patrão, né, se o empregador não tivesse pago para eles, né, para aqueles que chegaram depois, a mesma quantia? Mas se eles acreditavam que eles não mereciam receber mais porque 1.000 já estava muito bom, qual era a questão? A questão é que os trabalhadores que chegaram depois deveriam receber menos. Isso teria agradado aqueles que chegaram mais cedo. Porque aqueles que chegaram mais cedo sabiam já que estavam ganhando a mais. Mas que não era justo na cabeça deles, aqueles que chegaram depois, ou muito depois, receberem a mesma coisa. Então, esses deveriam receber menos.
deveriam receber menos, tá? E aí a gente para pensar se isso acontece só nessa história ou se acontece em muitas questões da nossa vida. Não é verdade? Como é que é o nome desse sentimento onde eu estou aborrecido, eu estou incomodado com aquilo que o outro está ganhando, está recebendo? Veja, porque tem um misto de sentimentos, né, que a gente vivencia no dia a dia, que podem ser muito prejudiciais e que podem ser tóxicos aos nossos irmãos. Por exemplo, eu senti vaidade. A vaidade, eu quero que todos saibam o quanto eu sou bom. Tem o orgulho. Eu sou bom e não me importa o que os outros pensam. Tem o egoísmo. Eu quero tudo para mim, só para mim e para mais ninguém. Mas nesse caso, qual é aí o sentimento que está movendo essa história, que está deixando eles infelizes, que está deixando eles muito, muito incomodados? Nesse caso aí, pessoal, a gente está falando da inveja, a famosa inveja, né? Ou seja, eles não queriam ganhar mais, eles queriam que os outros ganhassem menos. Em outras palavras, eles se deram bem, mas eles não queriam que os outros se dessem bem também, tá? Então tem até uma historinha que ilustra, né? Para a gente tentar entender um pouquinho melhor dessa inveja. E é claro, gente, é só uma parábola não, perdão, uma fábulazinha em que um vagalume ele estava voando perto do lago, de repente uma cobra dá um bote e tenta pegá-lo. A cobra não consegue. Ele desvia, ela dá outro bote para tentar pegá-lo e não consegue de novo. Um bote, outro, desvia, pula, vai, avança, voa. Chegou uma hora que o vagalume foi ficando encurralado, até que a cobra está pronta para dar o bote final e o vagalume fala assim: Dona Cobra, só um instantinho, vamos conversar só um pouquinho? E aí a senhora continua? Ela para e fala: tá, muito justo. Pois não. Posso fazer uma pergunta? Pode. E aí o vagalume diz assim para a cobra: eu faço parte da sua cadeia alimentar? Ela fala: não, não faz. Eu fiz alguma coisa para a senhora? Não, também, você não fez nada para mim, não. Então ele olha e fala: por que a senhora quer me comer, então? O que está acontecendo? E ela responde: porque você brilha. Porque você brilha e isso que me incomoda. Então inveja é isso, pessoal. É quando alguém gera aí movimentos ou sentimentos por alguém que os incomoda por algo que tem, por algo que é, por algo que recebeu, por alguma vantagem, alguma situação assim. Então isso acaba despertando um aborrecimento, um incômodo em algumas pessoas que eventualmente estejam em volta ali. Então a inveja, ela vai nesse sentido. E teve um pesquisador, né, o Dr. Takahashi, um neurocientista muito famoso, que inclusive recebeu prêmios, né, pelos seus estudos. Ele resolveu estudar a inveja, né? E foi difícil, né? Ele relata aí pra gente que foi muito, muito difícil ele estudar a inveja, por quê? Porque ele disse assim, que é um sentimento que ninguém tem, mas que todo mundo já foi vítima em algum momento da vida, né? Então veja só, eis, né, gente, o paradoxo, né? Ninguém sente inveja, mas todo mundo já foi vítima de um invejoso. Já começa aí uma pista sobre essa questão da inveja, na verdade. Será que nós, né, cristãos, pessoas, humanos, né, estamos cientes de que a inveja pode ser um sentimento presente aí, né, na nossa natureza, que pode estar presente aí no nosso dia a dia, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar e ver os irmãos? É algo para se pensar. Muita gente jura que não tem esse tipo de sentimento, mas que já foi vítima de muitos e muitos invejosos, tá? Mas espera aí, se tem um monte de invejosos, aliás, tem um monte de situações em que invejosos os prejudicam, mas a gente, de maneira geral, não é invejoso, tem alguma coisa errada, não é? Tem muita inveja para pouco invejoso? Então, essa é uma questão que a gente precisa parar para pensar. Será que a gente percebe quando está sendo invejoso? Né? Então, são questões aí. Mas vamos voltar lá para o Dr. Takahashi. Ele, então, começou a desenvolver uma pesquisa para descobrir onde é que a inveja se processava no nosso sistema nervoso. Vocês sabem que o nosso cérebro, né, aliás, o nosso encéfalo é tudo que está aqui, né, na cabeça da parte do sistema nervoso. Ele é dividido em várias partes e uma delas é o cérebro. E o cérebro, pessoal, ele é dividido em regiões. E essas regiões aí, elas serão responsáveis por uma série de atividades do corpo humano. Né? Por exemplo, na parte frontal é onde está o nosso pensamento, é onde está o nosso julgamento, é onde nós tomamos as decisões. Aqui do lado, na parte parietal, é onde nós guardamos as memórias de curto prazo. Aqui em cima, as memórias de longo prazo. Atrás, pessoal, aqui na nuca, né, na região da nuca,
Estou falando do cérebro, tá? Só estou falando aqui da região para a gente se localizar. É onde, por exemplo, se processa a visão. Aí nós temos fala, coordenação motora, movimentos e tudo mais. Enfim, o nosso cérebro, ele é todo dividido em regiões e a neurologia, né, a ciência responsável por estudar a anatomia do cérebro, a fisiologia, é claro, gente, tem uma série de ciências que estudam isso. Mas a neurologia, ela se dedica especialmente a isso, né? Então, ela, além dos nervos e tantas outras partes aí do sistema nervoso, ela mapeia onde que acontece cada coisa no nosso cérebro aí. E o Dr. Takahashi, né, esse neurocientista, então, ele começa a desenvolver esse estudo para tentar identificar aonde é que a inveja se processa. Então, vai passar aí por uma série de experimentos e tudo mais. Então, ele vai pegar as pessoas, pessoal, e colocar aqueles aparelhos, né, para ver onde que vai acender a luz do cérebro e tudo mais, e vai propor uma série de situações. Então, por exemplo, ele vai lá, coloca 3 pessoas, né? Então, para 2 ele dá um sorvete muito bonito, muito bom e muito gostoso, e para o outro ele vai dar ali apenas uma balinha, né? Então, ele vai dar apenas uma balinha. E aí ele vai ver que essa pessoa que recebeu a bala acende uma parte, né, do cérebro. Aí ele vai colocando outras situações de cunho parecido, né? Vai oferecendo para essas pessoas situações em que comumente desperta o sentimento da inveja, tá? E aí ele vai mapeando, então, o lugar onde tudo isso se processa. E, gente, vocês não sabem o que é que ele descobriu, tá? Não sei se vocês estão escutando um barulhinho aqui, é meu cachorro que está brincando com as coisas dele. Então, ele vai descobrir que a inveja, ela vai se processar exatamente no lugar da dor, onde processa a dor. Então, quando nós sentimos dor, é uma determinada área do cérebro que se acende. Quando nós sentimos inveja, é exatamente no mesmo lugar. É claro que a gente não vai sentir aí uma dor física. Não, não é uma dor física. Mas nós sentimos uma dor. Aliás, perdão, nós sentimos afetar no cérebro a mesma área da dor. Então vai causar a mesma reação. Não a dor, mas os efeitos dela. E o que a dor é no nosso corpo? O que a dor é na nossa vida? Ela é o neutralizante da felicidade. Isso quer dizer que a pessoa que está feliz, quando ela sente dor, ela fica menos feliz ou aquela felicidade, aquele sentimento de felicidade faz uma pausa, enquanto a dor ali persiste. Então ela neutraliza, né? A dor neutraliza a felicidade. E isso é algo muito sério, né? Porque é uma questão muito poderosa. Então a descoberta desse Dr. Takahashi, esse neurocientista, ele vai trazer para a gente pistas muito interessantes de como é que a inveja pode interferir, pode se processar na nossa vida e o tipo de prejuízo que ela causa. Então, nós já sabemos que quando nós sentimos a inveja, a nossa felicidade, ela dá uma diminuída, né? Ela vai ter uma sensação, né? Aquela sensação de felicidade, né? Diminuída. Então, já é algo muito interessante para a gente pensar. Tenho certeza que você que está assistindo a palestra aí já começou a fazer algumas conexões do tipo, peraí, então, toda vez que eu sinto inveja, ela consegue neutralizar o meu sentimento de felicidade, né? E essa neutralização pode ser apenas diminuindo ou até dar uma bloqueada mesmo, tá? Então, é algo muito importante. Um outro médico também, né? O doutor, eu até anotei o nome dele aqui, o doutor Aldenis Leite da Silva Júnior, né? Também é um orador espírita esplêndido, fantástico. É um médico paraense, né? E ele vem para São Paulo e se especializa em doenças renais, tá? Doenças renais, o que isso tem a ver com a nossa conversa? Quer dizer que depois de um tempo, ele trabalhando, né, nas doenças renais, ele encontra, né, o espiritismo, gosta muito do espiritismo e resolve então seguir o espiritismo e se especializa, né, muda de área, vai para as doenças mentais. Então ele começa a estudar isso para, né, aprender um pouco mais sobre esses assuntos e aprender um pouco mais para ajudar as pessoas nesse sentido. Então ele se sente atraído por essa parte e vai estudar as doenças mentais. E olha só o que ele vai dizer sobre a questão da inveja também, que é algo muito interessante. Ele diz assim: a inveja faz parte da natureza humana, pois é apenas na alma humana que existe a composição do ego. Então ele vai dizer assim, olha, a inveja faz parte da alma humana, porque nós temos um ego aqui muito inflado ainda, o tal do egoísmo. O ismo dá o tom de doença, de alguma coisa que foge do equilíbrio, que às vezes a gente dá mais atenção, né, ou exerce, né, maior dominância ou intensidade do que precisava. Então esse ego que nós temos, ele está um pouquinho
doente, bem entre aspas, né? Porque a gente acaba priorizando muito ele, então a gente chama ele de egoísmo. O ismo, então, nesse tom de doença, tá? Então ele vai dizer, se nós temos esse ego, se nós temos esse egoísmo, o egoísmo é aquela imperfeição que é mãe de todas as outras, né? Então, uma delas vai ser a inveja. A inveja, então, está presente na alma humana, está presente na condição humana. Outra dica super importante. Voltando no que eu falei anteriormente, né, que eu disse o seguinte, tem muita ação invejosa, mas pouco invejoso. Será que tem pouco invejoso ou será que as pessoas acabam não identificando que são invejosas? Que tem esse sentimento da inveja. E o Dr. Aldeniz, ele vai dizer pra gente, ele fala assim, olha, quem tem alma humana tem o ego, que tem o egoísmo e, portanto, tem inveja. Então ele vai dizer que todos nós temos aí certo grau de inveja. Né? Aceitar ou não é outra história, mas segundo ele nós temos. E ele ainda vai dizer, né, que a inveja é um tipo de sentimento em que eu não quero que o outro tenha, eu não quero que o outro consiga as coisas, né, a ponto de me incomodarem. Então o outro ele pode ter ali, né, uma coisa ou outra, mas até certo ponto, dependendo, pode me incomodar. E pode ser coisas materiais, pode ser status, pode ser felicidade, pode ser alegria. Então, gente, é o outro ter. O outro ter me incomoda, entende? É nesse sentido, então, que ele vai trabalhar. O outro ter me incomoda, tá? E ele vai além. Ele traz aí uma terceira colocação, eu achei muito interessante, porque faz todo sentido, pelo menos para mim fez todo sentido, né? Que ele diz assim, quanto mais inteligente é a pessoa, mais articulada é a ação do movimento do invejoso. Então, nós estamos aí, gente, num grau evolutivo, onde a nossa sociedade ela tem, né, desenvolvido a sua inteligência com bastante perspicácia, né? Nós somos muito inteligentes, né? Olha a ciência aí como avançou, olha as tecnologias. Então, a sociedade, né, os humanos, eles desenvolveram bem a questão da sua inteligência. Mas será que a moral acompanhou tudo isso? Né? Será que a moral ela está dando conta de tudo isso? Bom, enfim. Então ele vai dizer que quanto mais inteligente nós formos, mais articulado e mais inteligente será a ação do invejoso. Então, se tornam pessoas muito habilidosas em fazer o mal. Então, veja, é um outro médico falando aí, né, também da área da saúde mental, falando sobre isso, tá? Teve um outro grupo, né? É interessante, eu gosto do espiritismo porque ele vai trazendo muitas coisas científicas para a gente, né? Então é aquele tripé, né? Ciência, filosofia e religião. Então a gente se apoia bastante nas questões da ciência. E teve um outro grupo de médicos alemães que também estudaram a inveja. E eles identificaram, gente, dois tipos de inveja, dois tipos de ação do invejoso, tá? Então ele vai dizer o seguinte: existe um grupo de pessoas que, ao sentir inveja, eles apenas expressam um determinado sentimento, que é ficar chateados, infelizes. Vamos pegar um exemplo? Vamos lá, vou imaginar que você foi lá, comprou um carro muito bom, muito novo, muito barato e muito econômico. Você conseguiu um preço muito legal dele. Não é bacana isso, pessoal? Então você vai lá comprar o carro e vem com tudo isso. Você consegue tudo isso num carro. Poxa, fiquei feliz. Fiz um ótimo negócio. Então vai para casa feliz e chama a família, deixa o carro na calçada e vem mostrando, vem a vizinha da frente ver também, olha que legal o meu carro, né? Deu tudo certo. E aí você está naquela felicidade que subitamente ela diminui quando você olha do lado e vê que um outro vizinho seu comprou um carro melhor que o seu. E aí dá aquela baixada. Parece que o carro que eu estava tão feliz já não me deixa mais tão feliz assim, né? Então, peraí, o que aconteceu? O carro continua sendo bom? Continua. Ele continua ter sido um bom negócio? Continua. Ele continua econômico? Continua. Por que será que eu não estou mais tão feliz com ele, então? O que será que roubou essa felicidade de mim? É esse sentimento de inveja. Então, esse grupo alemão, ele vai nos dizer que, olha, a felicidade, a inveja foi acionada na área da dor, que neutralizou aquele sentimento de felicidade que eu estava tendo naquele momento. Perceberam, então, na parte prática? Gente, eu trabalho em escola. A mesma coisa acontece quando eu vou entregar as provas para os alunos. Eu entrego lá e tem lá um aluno que tirou 10, ele fica muito feliz. E aí eu vou chamando um outro aluno, que tirou 5, tirou 4, tirou 8, e aquele aluno que tirou 10, feliz. A hora que eu chamo um outro aluno que tirou 10, ele já fica incomodado. Se eu chamar mais 2 alunos que tirou 10 também, ele acha que perdeu já o valor do 10 dele. Eu achei que era o único.
Eu lembro uma vez no 8º ano, né, 8º aninho, crianças de 13 anos. Eu lembro de um aluno uma vez que pegou a prova do outro, que também tinha tirado 10, para ler, para ver se não tinha ali alguma questão que porventura eu tivesse corrigido errado, para diminuir a nota do colega. Vocês perceberam? De novo, então, volta aquela coisa. Para eu voltar a me sentir bem, eu preciso depreciar de alguma maneira o semelhante, para que ele não tenha ali a mesma situação feliz que eu estou tendo. Então, esse foi um grau que os alemães detectaram, que uma das faces da inveja, que é aquela de sentir, né, é aquela que a pessoa então tem a sua felicidade diminuída. Mas eles descobriram que, né, classificaram na verdade, que existe um outro tipo de inveja, que é aquela que gera um movimento, que é aquela que gera uma ação. E isso vai levar então as pessoas a fazerem coisas mais concretas para manifestar o seu aborrecimento, né, o seu incômodo. Então, são as pessoas que vão buscar, de certa maneira, ferir, essa palavra mesmo, esse verbo, ferir as pessoas que estão incomodando. A cobra não estava tentando ferir o vagalume, conforme a história que eu contei? Isso acontece também entre nós, que pode variar, gente, de uma agressão física até uma agressão moral, verbal e tudo mais. Vamos ver um exemplo? Quando você olha para as crianças brincando juntas no parquinho, em que uma tem um brinquedo muito legal que as outras não têm. Vocês perceberam que ou eles quebram o brinquedo daquela criança ou batem naquela criancinha? É claro que eu não estou generalizando, mas vocês já devem ter ouvido histórias desse tipo, não é? Então foi uma inveja que desencadeou ali uma reação física. Acontece muito também em colégios, crianças de 8, 9, 10, até os 12, 13 anos, né, os adolescentes, pré-adolescentes aí, também de terem esse tipo de comportamento, de partir para agressão física quando alguém os incomoda, nesse sentido, né? Se destacou demais, eu vou ali e vou dar um tapa nele para ele entender que ele não pode me incomodar tanto assim. Então, esse é um tipo de inveja. Estou falando, né, de crianças e pré-adolescentes para a gente não ficar citando adultos que a gente sabe que pode ter também, não é? Mas essa é uma das maneiras que esse segundo grupo pode agir. Ele pode agir, né, também de uma maneira moral. Por exemplo, como assim moral, Eduardo? É simples. Vamos imaginar que chega uma vizinha contando para outra super feliz que o filho dela passou na faculdade. E aí a outra vizinha não vai dar um tapa, a outra vizinha não vai esfaqueá-la, mas vai dizer assim: "Ah, mas também, né, naquela faculdade qualquer um passa. Olha, meu novo corte de cabelo, adorei. É muito bonito esse corte de cabelo, mas será que você tem idade para usar ele? Né? Será que já não passou da idade? Ah, eu vou viajar para tal lugar. Nossa, vai viajar para tal lugar. Poxa, não tem dinheiro para cair morto, está indo viajar. Então, percebe? É um outro jeito de reagir, é um outro jeito de ferir a pessoa. Então, esse grupo, né, esse segundo grupo, ele não se contenta apenas em sentir. Ele tem que externalizar, se manifestar e, de alguma maneira, golpear essas pessoas que estão aí passando por esse momento de felicidade. Mas, gente, olha que interessante. Não importa se é o primeiro ou o segundo grupo. Sentiu a inveja, acende aquela área do cérebro, acende a região da dor e a felicidade ela é neutralizada. Então, o invejoso que passa a sentir ou agredir, ele está infeliz. A inveja, portanto, ela é um caminho curto para a nossa infelicidade, para prejudicar aí aquilo que nós sentimos, tá? Se a gente parar para pensar, para analisar como é que a inveja se articula, para eu exercer a inveja eu tenho que ter tempo, né? Eu tenho que ter tempo para ser invejoso e ir lá, ter tempo para fazer, para desenvolver aquela ação. Eu tenho que ter inteligência, né? Eu vou empregar inteligência para fazer isso do modo inteligente e vou gastar energia fazendo tudo isso. Então eu gasto tempo, inteligência e energia. Tudo isso, gente, para que eu fique infeliz. Percebe? Então toda vez que nós agimos com esse modo invejoso, nós estamos jogando um monte de coisa fora. Tempo, inteligência, energia, a troco de nada. A troco de nada não, né? A troco de infelicidade. Então, sentir inveja e exercê-la é um caminho muito curto aí para a gente ser infeliz. Eu estou aqui, pessoal, olhando para ver se eu não passei o tempo, né? Estou quase terminando aqui. Então, onde que nós vamos ver alguma coisa muito parecida, né, com essa história que eu estou contando para vocês? Lá em Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. Quem tiver em casa aí, depois quiser dar uma olhada, pode ir lá nos evangelhos que vai encontrar essa passagem, a parábola, né, dos trabalhadores da última hora. E é muito parecida, né, com a situação que eu contei no começo dessa palestra, em que os trabalhadores eles vão sendo chamados ao longo do dia e no final eles recebem a mesma quantia.
E aí é interessante que o empregador ele sai buscando e ele começa a pagar os últimos e, por fim, os primeiros. Né? E ele ainda vai dizer quando os primeiros trabalhadores se aborrecem, aqueles que chegaram primeiro, né, na labuta, se aborrecem, ele vai dizer assim, olha, mas o dinheiro é meu, o que eu combinei com vocês, eu estou honrando, né? Eu estou pagando exatamente o combinado, será que vocês não estão sendo invejosos? E realmente, está aqui, olha, ele vai falar, será que vocês não estão sendo invejosos? Lá no versículo 15, ele diz, não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque eu estou sendo generoso? Então, o próprio Evangelho, ele vai trazer para a gente um alerta, né, sobre isso. Algo que nós precisamos ficar muito atentos aí. Porque a inveja, pessoal, ela rouba a nossa felicidade. Para finalizar, o que é que eu posso fazer, né, para combater essa questão da inveja? Primeiro, gente, o que é que Santo Agostinho nos dizia? Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais a gente nos conhece, mais a gente vê as nossas virtudes e vai conhecendo as nossas imperfeições. Lembra que eu disse que pouca gente se considerava invejoso? E à medida que a gente vai estudando aqui, a gente entende que a inveja faz parte da alma humana, porque nós ainda temos egoísmo. Então é muito importante identificar, né, e aceitar que em maior ou menor grau, todos nós temos aí, né, a nossa cota de inveja. Então nós precisamos aprender a domá-la, entender que essa é uma situação que pode ser trabalhada, que pode ser diminuída, que pode ser atenuada, não é verdade? E como é que a gente faz isso? Trabalhando a gratidão, pessoal. Entender que se a gente não ficar empregando tempo nisso, né, vou ficar lá gastando tempo com a inveja, eu posso empregar esse tempo em coisas melhores, numa leitura, num trabalho, numa ação caridosa, ou com a minha família. Enfim, eu posso empregar esse tempo de maneira muito, muito mais produtiva. Então, aquilo que a minha avó dizia, que a cabeça vazia, ela é oficina, né? É verdade. Então, eu vou encher de coisas o meu dia, claro, né, de modo muito equilibrado, mas de que eu não tenha tempo aí de ficar pensando ou empregando minha energia em situações assim, tá? Então é muito importante exercer a nossa gratidão, aprender a dizer obrigado, a exaltar aquilo que as pessoas têm de bom e começar a domar a minha língua, principalmente. Então, quando alguém vier me contar alguma coisa boa, mesmo que eu sinta que a minha inveja subiu, né? Falar, não vou segurar aqui o comentário ruim e vou me limitar, gente, a agradecer a pessoa por ter compartilhado comigo e incentivá-la para a gente não ter esse lado tóxico, né, incentivado. Entender também que nós estamos num processo evolutivo em que ninguém vai extinguir a inveja daqui de dentro da nossa mente, né, da nossa alma, de uma hora para outra. Isso exige trabalho, exige empenho, exige foco, né? Mas a gente sabe que esse é um caminho possível e que cedo ou tarde todos nós não teremos mais inveja, né? É claro que eu não estou falando dessa existência, eu estou falando aí, né, de várias existências onde a gente vai trabalhar isso dia a dia, existência a existência, lutando contra essa imperfeição para que a gente consiga ser mais feliz. Porque a inveja se acende no mesmo lugar da dor. Então só é mais um mecanismo educativo, disciplinador, que na verdade está nos avisando que a gente está com um comportamento que não é muito bacana. Então, pessoal, é a gente olhar para dentro, entender que o próprio Evangelho já nos diz que nós podemos estar sendo invejosos, entender que no nosso dia a dia nós podemos estar com atitudes invejosas e que só cabe a nós aí procurar o caminho para lutar contra isso. Muita oração, muita fé, muita luta para que a gente consiga, então, dar passos nesse sentido. Gente, eu espero que eu não tenho pretensão de ensinar nada para ninguém, mas eu espero que nesses breves minutos, pelo menos uma reflexão dentro de cada um de nós, a gente tenha conseguido aí despertar. Tá? Pode ser que eu tenha falado um monte de bobagem, pode ser que não faça sentido nenhum para você, então vamos fazer uma oração, né, para que todos nós aí tenhamos mais luz nas nossas decisões e no nosso autoconhecimento. Vamos orar muito a Deus para que a gente consiga isso. Obrigado, pessoal, por mais uma vez, por mais uma palestra, por um pouquinho da sua atenção, que eu sei que ela é muito valiosa. Que Deus abençoe todos nós, tá? Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Até!